Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Nós estamos aqui começando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2026. E essa é a primeira lição também, né? No início aqui. Então nós estamos aqui, o nosso assunto, o nosso tema desse trimestre, está aqui a revista aqui, ó. Então, esse tema aqui, ele é a Santíssima Trindade. É esse tema e subtema, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, é um único Deus e revelado em três pessoas, né? Então, são três pessoas que trabalham, mas não tem discórdia entre eles. É isso aí, né? A gente vai entender o que é isso durante essas lições aí nesse trimestre, né? A primeira lição de hoje, que é a primeira lição, 4 de janeiro de 2026. O assunto da lição, o mistério da Santíssima Trindade. Então aqui é um resumo, né, do que é a Santíssima Trindade. Essas três pessoas que é um Deus só, né? Um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser você, durante essas 13 lições desse trimestre, você vai entender isso aí. Se você meditar conosco, prestar atenção, estudar conosco, você vai compreender como é esse mistério, né, dessa Santíssima Trindade. Aqui o texto áureo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então essa verdade prática está explicando aqui, né, a questão da doutrina, o ensinamento, né, da Trindade, da Santíssima Trindade, é central à fé cristã. O que é central? É de lá que sai exatamente a verdade, o necessário, é o âmago, é o esteio, vamos dizer, a coluna principal, né? Então, quando você vê alguém falar, porque tem muita doutrina aí, muita denominação que fala que vai ser explicado nessa lição, mas exatamente é um Deus só, não existe negócio distinto, Pai, o Filho e o Espírito, é só o Pai mesmo que existe. E não é assim. Você vê, você vai ficar claro aqui, principalmente nessas 13 lições, mas nessa aqui, que é um resumo das 13, é o começo, você vai perceber isso aí, você vai entender que essas três pessoas mesmo. Então essa verdade prática está dizendo aqui que é um ponto de partida, é um ponto principal, é uma base que você precisa fazer, entendendo assim, porque é claro que vai ver que se for ignorantemente, você pode até se salvar não entendendo isso direito. Mas é bom que entenda, porque como é que uma pessoa dessas três vai trabalhar em ti se você não acredita nela? Então tem que ser exatamente as três pessoas harmoniosamente, como está dizendo aqui, né? Para trabalhar em ti, porque você vai acreditar direitinho. Você pede ao Pai, através do Filho, e o Espírito Santo, ele te dá a força, te dá o entendimento, te dá
ele faz um trabalhar em ti, que é o fruto, as mudanças de... Ele vai te convencendo, te ensinando e convencendo você a aprender. É isso aí, o trabalho do Espírito Santo hoje é o principal. Até o próprio Jesus, ele diz que se alguém pecar contra o Pai, há perdão. Se alguém, isso ele pregando, e está escrito, né? Ele diz, se pecar contra o filho, se disser alguma coisa contra o pai, há perdão. Se disser alguma coisa contra o pai, contra o filho, há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque diz, todas as coisas é perdoada ao homem, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é quem vai te ensinar, é quem vai te convencer, a interceder por ti, te ajudar. Espiritualmente falando, para você chegar em Jesus, ou conhecer Jesus, entrar no reino, ver o reino, entrar no reino e viver o reino, é através do Espírito. Não tem como você ter outra maneira, embora acredite no Filho lá, mas aponte daqui para lá. Porque a revelação, você vai... Embora você saiba, não é crer, porque você vai crer através do Espírito. Porque crer o que é? Uma ação. Não é um crer de você saber. Não, o crer que a gente fala assim, que é a mesma coisa de fé, já é com a ação junto. Ou seja, não sei que tem Macapá, existe a cidade de Macapá, mas eu até que quero ir para lá, mas eu não tenho ação, eu não saio do lugar. É a mesma coisa que isso aqui. Então, para mim ter essa ação de ponto de partida, eu tenho que ter o Espírito Santo. Que é ele que vai dizer da necessidade que eu tenho de mudar o primeiro passo. Ele vai me incentivar que eu necessito de maneira que é bom para mim. Eu vou ver vantagem nisso, eu vou ver que aquilo me traz resultado bom, se eu fizer isso. Então aí eu faço. Então, esse caso aí, o Espírito Santo, essa função dele aí, sem ele, você não tem como chegar em Jesus. Já se você for contra Jesus, mas você tiver o Espírito te convence que Jesus é necessário. Ou seja, ele é o representante que apresenta e nos traz essa revelação do reino do céu, né? Então, isso aqui já passo para você fazer essa apresentação aí. Inicial. Graças a Deus. Mais uma oportunidade o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui a estudar mais um tema. Durante esses próximos 3 meses estaremos trabalhando exatamente o estudo bíblico referente à doutrina da Santíssima Trindade, que é o tema da nossa nova revista. Hoje nós estamos na primeira lição, como você já falou, e essa primeira lição, o tema, o mistério da Santíssima Trindade. Estudaremos a segunda lição com o tema O Deus Pai. A lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Lição de número 4, a paternidade divina. Lição de número 5, o Deus Filho. Lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Lição de número 7, a obra do Filho. Lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Lição de número 9, Espírito Santo, o Regenerador. Lição de número 10, Espírito Santo, o Capacitador. Lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Lição de número 12, o Filho e o Espírito Santo. Lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Serão essas 13 lições que estaremos estudando durante esses próximos 3 meses. O comentarista da nossa revista é o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, ele é um dos produtores, né, desses conteúdos de lições da classe jovens e adultos, que é essa classe que nós estudamos, porque todas as faixas etárias está iniciando este trimestre com temas novos, CPAD,
Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma grande editora pela qual nós usamos todo esse conteúdo de escola bíblica. Ele é comentarista, o pastor Douglas Batista é comentarista da lição deste primeiro trimestre, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADP e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino, RAI. Teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Ele tem um currículo avantajado. E graças a Deus que a gente já teve até o privilégio de recentemente participar de algumas aulas, né, na Congresso de Escola Dominical aqui que houve em Santana, e a gente participou e esse comentarista, pastor Douglas Batista, estava ali para ministrar, que foi uma bênção. Então, essa lição, toda essa revista será com certeza de grande proveito para a nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual. E eu gostei muito desse tema aqui, porque a gente fica muito, até mesmo preocupado, como a gente vai ministrar sobre esse tema, que a gente sabe que não é um tema fácil, né? Mas aqui no assunto da lição que já fala sobre o mistério da Santíssima Trindade. Então, o mistério já é algo que dificilmente a mente humana vai conseguir conceituar ou definir isso de forma precisa. Então, isso ultrapassa a nossa razão finita. Então, dentro daquilo que está que está nesse conteúdo, dentro daquilo que a gente estuda na Bíblia e de tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo da nossa jornada de fé, nós estaremos expondo para esclarecer isso e todo esse tema é para nos levar a um conhecimento do que Deus é, da ação desse Deus através dessas, na verdade, 3 pessoas que Deus ele planeja, principalmente no plano da salvação, manifestado nessas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no plano da salvação, o Pai planeja, o Filho executa, morrendo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo agora, ele aplica isso aos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e nos levando a nos fortalecer nesse relacionamento genuíno com Deus. Na nossa lição nós vamos falar sobre até que tudo começa, na verdade, a partir quando Jesus inicia o seu ministério, já começa exatamente aqui no batismo. E a capa da revista, ela tem a demonstração exatamente, a imagem aqui é sobre o batismo de Jesus, literalmente. A voz do Senhor, a voz de Deus ecoa, dizendo que Deus está feliz, né, com aquela prontidão de Jesus de iniciar a missão, e a presença do Espírito foi tão manifesta e visível que foi percebida em forma corpórea de uma pomba, que está aqui também na capa da revista. Então, aqui já aparece a manifestação da Trindade, as 3 pessoas de forma simultânea atuando nessa publicidade, porque Jesus está ali publicando a missão que ele, a partir dali, inicia, que era o plano de resgate da humanidade, até a sua morte de cruz e ressurreição, que é isso que nos dá garantia dessa redenção completa, dessa reconciliação completa. Então, nós temos muito a aprender e que a graça do Senhor nos ajude trazendo a revelação desses ensinos que são muito, muito necessários para os nossos dias. Pois é, e quando a gente vai ver, claro, fugindo um pouco aqui e também não tanto assim, mas explicando, quando você vai ver a Trindade, ela está presente lá na criação, né, de todas as coisas. A Bíblia diz que não só João fala no capítulo 1,
o apóstolo João escreve ali o Evangelho, né? No versículo 3 diz, todas as coisas foi feita por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Ele está falando de Jesus ali, o verbo. Porque os 2 versículos antes ele fala do verbo que estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aí depois aqui fala no 14, no versículo 14, que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então. Mas aí lá em Hebreus também, no início da carta, o escritor aos Hebreus, ele fala disso aí, que antes nós ouvimos ali pelos pais, foi agora por último através do seu filho, né? O pai falava antes, depois vem o seu filho diretamente. Então, aí ele diz, por quem ele criou todas as coisas. Então você vê que Jesus está no meio dessa criação também ali. Aí você vai ver no deserto ali, que tudo é Deus Pai ali, né? Mas aí você vai ver, para sair o povo do cativeiro, mataram o carneirinho, que apontava para Jesus, que é o libertador, que tirou ele, o sangue do cordeiro, não permitiu que ele morresse lá, o primogênito, mas saíram vivos ali todos. E aí, ele, durante a trajetória ali dos 40 anos no deserto, ele foi o alimento, né? O apóstolo Paulo diz que a rocha que jorrava água era o Cristo, né? E o maná também, ele disse, eu sou o pão da vida. Até questionaram com ele, dizendo, não, nossos pais comeram o pão da vida que desceu do céu. Ele disse, não, aqueles ali comeram e morreram. Mas agora eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Então eu apontava para ele, que ele alimenta as pessoas para viver eternamente, né? Então, aí você vai ver sem nenhuma dúvida, né, esses 3 trabalhando o Espírito desde o início. Todos 3. Eles trabalharam ali na criação e vem o Espírito sempre junto ali, né, do Pai, trabalhando na vida dos profetas, na vida de Moisés, de todo mundo ali, né, né? Pois é, então o próprio Jesus, ele falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, tal, ele vai te falando. Então veja que o Espírito de Deus usou Jesus ali, e ele fez a obra redentora, né? E depois ele enviou o Espírito. Você vê que Jesus ressuscitado, antes de morrer, ele enviou os discípulos, deu poder, através do Espírito, ele deu poder a eles ali para pregar o Evangelho, fazer um teste ali. Mas depois dele ressuscitado, quando ele encontrou com os discípulos, ele soprou o Espírito sobre eles. Ou seja, é como que ele diz, faz aí, é tua vez aí. É como que ele dissesse assim para o Espírito, né? A gente entende dessa forma. Soprou o Espírito sobre eles e disse que o Espírito, ou seja, Deus ele disse, deu poder a eles, soprou o Espírito sobre eles, recebei o Espírito, ele disse. E disse, aquele que vocês perdoar os pecados são perdoados, aqueles que reter será retido. Aí depois, quando ele subiu aos céus e disse para ele esperar em Jerusalém, com 10 dias veio, até que do alto viesse o revestimento de poder, né? Aí ele disse, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, vai ficar com vocês para sempre. Então veja, aí veio o Espírito, eles foram batizados, que eles já tinham recebido. Mas o Espírito veio para fazer a obra que ele está fazendo nas nossas vidas, em todos nós. Então está aqui. Então esse Espírito nos leva a Jesus, né? Então Jesus, ele é o Cordeiro que é morto fora do lugar santo. O Espírito é como que o que leva ali, né? Que Jesus, ele nos leva para dentro do lugar santíssimo. Mas quando chega ali dentro, quem é que revela? O Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo, você não consegue adorar a Deus. Em espírito e em verdade, está dizendo já. O próprio Jesus disse, em espírito e em verdade. Então,
Aí chega na presença de Deus, chegou nos 3. Tem que ter os 3 para que seja confirmado. É como que Deus seja o centro mesmo. O próprio Jeová, né? Ele é o que tem o projeto mesmo. Então, quando nós conseguimos atingir os 3, aí nós estamos aprovados. Que era no tabernáculo, era o lugar santíssimo, né? Então, veja que tem esse processo. Jesus morreu, nos levou para dentro do lugar santo. Chega lá, tem o Espírito Santo que vai abrir nossa mente, que era o candelabro e o pão da propiciação. E nós chegamos na presença de Deus, que era ali no véu, onde tinha o altar do incenso, né? Então você só consegue cheirar, né, assim, se você tiver os 2 aqui. Então Jesus, ele é o véu que nos leva na presença de Deus mesmo, né? Junto com o Espírito. O Espírito me convence, nós entramos com Jesus no santuário e Jesus nos leva ao lugar santíssimo. Então é um negócio bem assim, para você ver mais ou menos aqui a operação dos 3, né? Esse trabalho em conjunto, né? Então vamos aí para a leitura. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em forma de pomba, que é exatamente para confirmar, deixar confirmado, ou seja, publicamente. É o que o comentarista vai falar aqui, vai explicar, que isso foi confirmado no ministério de Jesus, que ele era o Messias. Não ali ele foi consagrado como Messias, ele vai explicar isso, mas ele já veio como Messias. É exatamente, nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Então, totalmente, o próprio Deus se fez a carne mesmo, né? Então, ali foi provado isso, deixou bem claro, uma voz do alto não pode ser o mesmo, tá lá, não tem como. E aquele que estava lá, de joelho lá, desceu, saiu da água, que é, e veio o Espírito em forma de pomba, que é um corpóreo ali, que é distinto às 3 pessoas, né? Então, veja, é isso aí. Nós temos aqui, na introdução aqui, tudo no plano de aula, né? Aí tem essa motivação aqui, que eu quero falar aqui, que diz: você já participou de uma tarefa em equipe em que todos trabalhavam de forma perfeita e harmoniosa? A Trindade é um exemplo eterno de unidade e cooperação. Exatamente. Então é isso aí, uma equipe que trabalha em harmonia, que nenhum atrapalha o outro, mas faz todos os trabalhos, faz a sua parte e no final sai uma... até nós já trabalhamos, já falamos, estudamos aqui sobre ali que é um organismo com organização, né? Sim. Então, é como que seja uma fábrica que depende de vários funcionários, então, em várias máquinas, motores e tudo, mas cada um trabalha no seu painel ali, as pessoas trabalhando naquela máquina e em conjunto forma lá, sai lá um produto que é produzido nessa máquina, nessa fábrica. Então, assim é o reino do céu. Quando eu quero falar, explicar um pouco, eu posso estar errado aqui, nem comento sobre isso, mas quando eu quero falar a palavra Deus, que é um conjunto, é os 3,
É claro que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a palavra Deus está falando nos três. O Deus da Bíblia mesmo, né? Então, eu sempre digo que é um reino. Eu sempre gosto de falar isso aí. A palavra Deus significa um reino com três pessoas reinando sem discórdia. É todo em harmonia. Então é isso aí. Então o reino do céu, ele é isso aí. Né? Tem três pessoas que são rei lá e não tem discórdia entre eles. Os três concordam num, o apóstolo João, ele fala na sua carta, capítulo 5, versículo 7 ali, eu vou até ler depois. Mas veja aqui, tem outra partezinha aqui, aqui é a conclusão da lição, que é também nessa plano de aula, que diz: devemos confessar, ensinar e viver a fé trinitária. Então é confessar, ensinar e viver isso aí. Para nós não fugir disso aqui, ser o âmago mesmo do ensinamento cristão. Porque a verdade é essa aqui. Né? Então nós não podemos separar isso aí, essas três pessoas, ou excluir uma, entendeu? A gente tem que entender isso, que são três mesmo. Em tudo enquanto Deus é três. Ou seja, Ele criou as coisas em três, até nós somos três, né? Tudo é três, então é porque é cada um a parte mesmo. Então veja que se fosse assim, o Espírito de Deus nem podia trabalhar as nossas vidas, porque nós não tínhamos a parte espiritual. Então nós temos a alma, o corpo, a alma e o espírito. Né? Então é isso aí que a gente venha a entender isso aí. É só mesmo para você entender melhor e você procurar. Mas não significa que você não compreendendo direitinho, você não se salva. Não é bem isso aí não. É porque é necessário você não ser enganado e viver sem saber como é que funciona, não sabe nem orar. É complicado isso aí. Então, a nossa oração, o Espírito, ele intercede, ele leva essa oração ao Senhor Jesus, aonde ele é o nosso intercessor mesmo, é o nosso redentor, né? Então, Jesus já leva ao Pai, e aí une os três, exatamente. É que parece uma coisa longe um do outro, mas não tem nada de longe, está tudo aqui. Né? Tudo é o reino do céu está do teu lado. A palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos. Jesus, ele é a palavra. Então, o Espírito te leva à palavra. A palavra você entende em português aqui, ou em inglês, seja o que for, mas uma coisa natural. Mas quando é da parte do Espírito é diferente. Você entende no sentido que ela é, de verdade, que é espiritual. Né? Então é isso aqui, vamos aos objetivos da lição, que são três. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Exatamente. Aí a introdução. Né? A introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Pois é, aí a palavra-chave é Trindade, né? Esse nome não está na Bíblia, mas foi colocado esse nome nessas três pessoas. A Santíssima Trindade, os três santos, né, que formam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus disse isso para Moisés, né? Quando ele perguntou para ele, e Jesus enfatizou isso aí, ele falou:
quando alguém questionou que como é que é isso aí, ressurreição, como é que a pessoa morre e pode viver de novo, é mais ou menos aí questionando sobre essa ressurreição, Jesus disse, Deus não é um Deus de morto, é um Deus de vivo. Quando ele falou para Moisés que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os três tinham morrido já, há muito tempo. Quer dizer, mas ele disse, eu sou Deus, como é que ele vai dizer que ele é Deus de uma pessoa que morreu já? Então a pessoa está viva. O que ele disse foi exatamente, ele não é Deus de morto, mas de vivo. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. É isso aí que ele quis dizer. Né? Então, também, aí é o que vai ser falado muito aqui a respeito do batismo ali, que nós devemos batizar, né? Eu já tenho falado outras vezes aqui, quando se trata de trindade, assim, que aí uma denominação que prega que só existe Jeová, só o Pai. Aí como é que ele batiza? Porque Jesus ele disse que tem que ser Mateus, capítulo 28, versículo 19, e de ensinar as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma coisa bem distinta. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí como é que a pessoa vai batizar? Eu te batizo em nome de Jeová. Então tá fora. Então você tem que cair na real e ver que isso é realidade. É o próprio Jesus dizendo isso, né? Então, quando ele fala também naquela oração, né, de João 17, né? Que é a oração pelos discípulos, por todos nós, quando ele diz no versículo 5 ali, que ele fala para Deus gloriar, eu te glorifiquei aqui na terra, fiz aquilo que o Senhor mandou fazer, está feita a obra, agora me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Já pensou? Então são as coisas assim que você vê que Jesus é Deus mesmo. Ele faz parte dessa eternidade, né? Desses três eternos. Primeiro tópico, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro subtópico, batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, João, capítulo 1, versículo 14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Contudo, ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus, capítulo 3, versículo 15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Mateus capítulo 5, versículo 17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pois é, aqui é claro, né? Deixa bem claro que é um Deus que, como o apóstolo Paulo escreve bem, assim, explicando muito bem isso aí, em Filipenses capítulo 2, né? Que ele se aniquilou a si mesmo e se fez semelhante a um homem. É a realidade. Então aqui, nesse batismo, tem essa demonstração dele se tornar publicamente, visivelmente, palpavelmente, fisicamente ali, para que todo mundo visse, sem precisar de mistério de Deus, dele ser teofânico de alguma forma. Não, mas visível, isso real, aí ele se fez um pecador mesmo.
Então, não era necessidade no sentido de arrependimento, como está dizendo aqui, que Jesus não tinha pecado. Aí, para que ele vai se arrepender? Porque o batismo é exatamente um reconhecimento de que eu estou errado, estou andando no caminho errado, eu quero mudar de caminho, então tem que dar uma mergulhada na água, isso de forma correta, que é isso aí é um ritual, né, que é bíblico, é exigido por Deus no sentido de obediência, não é nada além disso, uma obediência que você passa por um processo provando que você se arrependeu, que você quer mudar de caminho, é isso aí. Mudar de direção, que é um arrependimento. Então, Jesus não precisava desse coisa, porque ele já era filho, ele já veio como filho. Por isso, ele é o unigênito do Pai. Né? Ele já veio como filho para resgatar a humanidade. Mas ele, para não ficar, a Escritura aos Hebreus fala em várias partes sobre isso aí, dizendo que em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Para não ter até a questão de eu dizer assim, mas Jesus é Jesus, né? Ou seja, como homem, ele cumpriu tudo certinho. Não, isso aqui, João, é para que estabeleça uma justiça aqui. E eu também passo por essa mesma justiça. Eu não vim aqui para ser diferenciado, não, senão alguém vai dizer que eu fui privilegiado. Não, aqui eu sou um homem. Se aniquilou-se. E se humilhou, quando ele se achou na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. E até a morte e morte de cruz. Veja que ele se entregou totalmente. O Espírito de Deus é sobre mim, eu não mando em nada. É isso aí. Então, o batismo foi uma sujeição exatamente a se humilhar como uma pessoa precisa se humilhar. É tanto que ele disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se ele tivesse esses privilégios, não dava nem dele dizer isso. Aprenda comigo. Tu nem se batizou, rapaz. Né? Então ele passou por todos os processos, e até mais, de que qualquer um de nós, para que deixasse o exemplo. Né? Então isso aqui deixou bem claro, bem provado e bem exemplo mesmo para nós. Porque muita gente está nem aí com essa questão. Batizar para quê? Para que isso aí? Que besteira é essa? Pois é. Mas o próprio Jesus, aí o que você vai dizer naquele dia do juízo? Você vai falar o que para ele? Se você não quis passar pelo processo que ele passou como Deus e você, como uma criatura, né? Pecadora, porque nós já nascemos longe de Deus, não quis passar por esse processo, né? Então veja que isso aí se faz necessário para você deixar claro publicamente. Eu até digo, quando se trata de batismo nas águas, que é exatamente isso que nós estamos falando, o batismo de João, eu digo assim, você não mora com Jesus, é como que seja assim. Você está por ali, até que eu estou gostando desse crente, que você começa concordar, você começa a entender por ali, aí é como que você esteja namorando com Jesus. Aí você decide noivar. Não, noivar já é um compromisso, você faz uma aliança. Aí você declara isso publicamente, não é? Quer dizer, você já aceitando Jesus por ali, já está meio parecido, mas não está bem confirmado. Mas quando você veste uma túnicazinha ali, você se submete a isso aí, um ritual que é perguntado publicamente para você. Você acredita na Trindade? Sim. Pai, Filho, Espírito Santo? Sim. Promete andar na doutrina do Senhor? Sim. Então é uma coisa bem mais declarada. Então você fez uma aliança com o Senhor, mesmo publicamente. Então, pelo menos é para isso. Esse ritual é exatamente para isso aí. É como que seja uma noiva. A gente não pode dizer, pode até dizer esposa mesmo de Jesus, se quiser. Ou seja, você está compromissado com o noivo. É isso aí. Então, isso literalmente é isso mesmo. Né? Então, é bem mais forte do que simplesmente você falar. Não é assim? Então, vamos lá. Segundo subtópico, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus
se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 10 e Lucas capítulo 3, versículo 22 e Evangelho de João capítulo 1, versículo 32. Então está registrado nos 4 evangelhos. Essa manifestação visível indicava ser ele, o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus, profetizado em Isaías capítulo 11, versículo 2 e Isaías 42, versículo 1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes, mesmo do batismo, ele já era filho de Deus, registrado em Lucas capítulo 1, versículo 32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, e Lucas, declarado pelo próprio Jesus, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Pois é, e aí você vê que não é uma questão de precisar de ser consagrado. É o caso nosso, não. É bem diferente para você até mesmo publicarem, as pessoas falarem. É claro que se uma pessoa aceita Jesus e ele morrer sem ser batizado, assim, agora o que é o batismo? E até nós, eu digo nós, é da Assembleia de Deus. A gente tem um pouco de exigência no batismo exatamente para ver se é isso mesmo que a pessoa quer. Aí a gente não batiza criança por quê? Só com 12 anos de idade. Porque exatamente não sabe o que está fazendo. Que compromisso é esse que está se comprometendo? Então, é exatamente o batismo, é essa responsabilidade da própria pessoa saber o que está confessando. Qual é ali a responsabilidade que ele está assumindo, entendeu? Então ele tem que fazer essa confissão. Já Jesus não precisava disso, que ele é o próprio, mas aí ele recebeu aqui essa unção, o início do seu ministério, para que, é como que ele dissesse, agora eu parei aqui de trabalhar somente no secular, agora eu vou começar o meu ministério a partir de hoje. Deixou isso bem claro para todo mundo e o próprio Deus também, já confirmando aí através da voz e tudo. Mas somente isso e nada mais. Né? Já nós não precisamos mesmo ter essas consagração, principalmente esse batismo. Você vê que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Que é exatamente quem crê e confirmar essa crença, não é simplesmente você abrir a boca e falar. Mas é mais um compromisso muito além desse, que aí sim, né, e os homens precisam ficar sabendo disso, que você vai ser um testemunho, é como que você seja um soldado, mas é sem farda, sem nada, não. Não, veste uma farda aí para tu te apresentar para as pessoas te respeitar como soldado. É mais ou menos assim, né? Então vamos... Terceiro subtópico, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17, Lucas capítulo 3, versículo 22, Marcos capítulo 1, versículo 11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Esta afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Salmos 2, verso 7, e Isaías, capítulo 42, versículo 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Desse modo, a voz de Deus no batismo
autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Exatamente, ele é como que Deus subisse no palanque e estou apresentando para vocês aqui o meu filho que é o Redentor, que vai salvar a humanidade. É como se fosse assim, é uma apresentação mesmo, mas nada que fosse assim, de última hora, na escolhida ali no meio dos homens, não. Ele já veio de lá com esse propósito, antes que existisse homem. Já estava, a Bíblia até diz, né, sobre isso aí, né? Que o plano de redenção é antes de ser feito o homem. Já tinha o plano de escape já para o homem, né? Então veja que Jesus, ele se submeteu já sabendo todo o processo que ia passar, né? E nada de ajudinha de última hora, ou consagração de última hora, uma defesa, né? Mas é isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho nós voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus.
Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição, né? Segundo tópico, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro subtópico, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, ousia, no grego, mas subsistem três pessoas distintas, hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16, Hebreus capítulo 9, versículo 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente, aí você vê aqui as funções de cada um, né? É como que o Pai planeja, como está dizendo aqui, e elege, né? Então você vê que tem aí um ponto de partida, né? Que é exatamente no começo de todas as coisas ali, é como que seja Deus no comando, né? O Pai, né? Que a gente ainda hoje ora assim, Pai, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, o nome do teu Filho amado, a gente ora ainda assim. Então você vê a bênção apostólica, que vai ser falado aqui também, é exatamente isso. Fala primeiro no Pai, depois no Filho e depois no Espírito Santo. Então, é exatamente como foi ordenado. Todos os três estavam desde o princípio, mas assim, sempre a confirmação é no Pai, né? Que é não que um seja menor do que o outro. Todos são igual no poder e tudo, mas tem esse planejamento de trabalho que é exatamente como está dizendo aqui. Que o Pai planejou e elegeu, o Filho executou a obra, né? Expiatória, que exatamente foi ele que se fez um homem, passou por aquele processo de homem, né? E morreu na cruz do Calvário e ressuscitou com esse direito, esse poder de salvar a humanidade, né? Aí, como a humanidade toda caiu, se afastou de Deus, não tinha nem como Deus, não é que Deus não tenha poder, mas é porque essa criação de Deus, ele foi criado exatamente para uma demonstração do inimigo que queria criar um reino para ele. É como que seja assim, depois vamos criar um aqui, vamos ver quem... É como que seja mais ou menos assim. Então essa criação caiu, se afastou de Deus e o resgate veio aqui pelo Filho, né? Que exatamente faz essa expiação, essa expiatória, obra expiatória, né? Aí vem o Espírito Santo que aplica os benefícios da salvação, que é exatamente se convencer, se ajudar. O mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas, nas nossas fraquezas, e nos ensina, né? Nos diz o que e como convém fazer, porque não sabemos. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 8, versículo 26. Esse Espírito, ele faz esse processo aí, né? Quando nós recorremos, é claro, quando nós acreditamos e pedimos a ajuda, ele faz esse trabalho da salvação, né?
que é convencer nós, mostrar, clarear nossa mente, revelar a importância da palavra, né? Então é isso aí, vamos... O segundo subtópico, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, que é bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, 11 e 7, todos de Gênesis, e Isaías, capítulo 6, versículo 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Exatamente. As palavras, quando fala em Deus, está falando em um só, né? Mas quando fala em outra parte, fala nessa pluralidade que é exatamente três, né? É mais de um, que é exatamente, né, no plural. Até mesmo essa referência citada aqui de Gênesis 1 e 26, quando Deus fala, façamos Sim. o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Já soava, na verdade, como um eco preparatório da doutrina da Trindade. Já era ali, tipo oculto, mas ao mesmo tempo declarando que Deus não estava só. Aí fala, façamos, e também quando fala ali na construção da Torre de Babel, aí fala também sobre isso, né? Desçamos e confundamos. Então está dizendo ali que não é só um, né? Que eu vou descer e vou confundir. Não, ele está combinando com os outros, dizendo desçamos e confundamos. Essa também de Isaías, essa referência de Isaías 6:8 também fala. Quem irá por nós? Isso. A quem enviarei? Exatamente. E quem há de ir por nós? Né? Exatamente. Então você vai ver que não é somente um, né? É claro que quando um diz, o outro não diz. Não, nós não vamos, não. Nós não estamos em discórdia. Mas é só para deixar bem claro, né? Isso aí que quando o próprio Deus mesmo, ele diz que ele é três, né? Porque que ele fala exatamente lá, vou repetir aqui, de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Então você vai ver que é três pessoas ali, né? Que ele divide em três também, como, né? Então é nessa forma aí que nós entendemos que confirma aqui. O próprio Deus confirma esse Deus único, é um só Deus, mas ao mesmo tempo é três pessoas. Estão trabalhando em conjunto, porque é exatamente até como nós mesmos, né? Então, é como que Deus tomasse, cada um deles tomasse conta de uma parte de nós, assim, né? Então, aí você vê que Deus, ele é o Criador, vamos dizer assim, né? E os outros tomassem conta de resgatar esse homem aí, que é o Espírito, a palavra e o Espírito, né? Aí você vai ver isso meio que assim, escrito aqui em João,
na Carta Universal do Apóstolo João. Vou ler aqui, porque eu achei importante isso aqui, que estamos falando nisso mesmo, e a gente falar esses versículos aqui. A primeira Carta Universal do Apóstolo João, capítulo 5 e o versículo 6, que eu quero falar mesmo aqui no versículo 7 e 8. Mas eu vou falar o versículo 6 aqui, que diz: Este é aquele de que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aí está falando exatamente de Jesus, né? E do Espírito. Agora o 7, olha aqui o que diz. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Ponto. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então você que vê aí que no céu lá são 3, é o que testifica, né? Então você vai ver aqui que é o Pai e Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. Então quando eu chego no céu, para mim ser aprovado no céu, são esses 3 lá. É como que o reino do céu só é aprovado dessa forma, é o que nós falamos agora há pouco. É que o tabernáculo era isso, tem lá o sacrifício, tem lá o lugar santo, tem o lugar santíssimo, os 3 lá. Não tem como eu chegar pra cozinha lá, vamos dizer, por trás e chegar logo no lugar santo ou no santíssimo. Não, tem que vir logo lá do arraial, tem que entrar lá, sacrificar. Primeiro, que é o sacrifício de Jesus. A mim entrar no santuário com o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Que diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então ele se sacrificou, aí eu me sacrifico o quê? Com as minhas coisas, aquilo que eu entendo, que eu acho que eu tenho que tirar esse achismo meu, toda essa prepotência e me sujeitar, me banhar com o sangue de Jesus e entrar no santuário. Então esse sacrifício de Jesus foi lá fora, não, eu entro com ele, eu tomo a decisão lá fora, eu pego esse sangue de Jesus lá fora e eu entro no santuário pelo sangue de Jesus e chego no lugar santíssimo, que é exatamente no céu, que aqui é onde testifica, eu entrei no reino, e isso é na terra mesmo, vai pensar que é no outro lugar, mas aqui para mim ter acesso ao reino do céu, eu tenho que passar por esse processo, ser aprovado por esses 3 aqui que está dizendo no 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está bem claro aqui. E dizendo assim, aí você pode entender que às vezes a pessoa não compreende isso, que tem que ter essa confissão, exatamente, para você ser aprovado, passar por esse processo aqui. Agora, há pouco, nós já estava falando que a gente diz, apresenta Deus, né? Pai de nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu Filho amado, faz assim, não é assim que a gente ora? Sim. Então você tem acesso aos 3 aí, o Espírito Santo está em ti, trabalhando. Então aqui, olha o versículo 8, só para fechar aqui. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, esses 3 concordam num. Quer dizer, eu como terreno ali, como homem, só isso aqui eu vou trabalhando. Mas para mim, quando se trata de ir para o céu, que é exatamente eu entrar nesse reino, eu trabalhar dentro desse reino, me desenvolver dentro desse reino, eu tenho que ter o Pai ali. Agora aqui o sangue de Jesus, que é a água, a palavra, aí e o Espírito Santo nós trabalhamos aqui em nós vamos vivendo aqui, né? Agora,
quando se trata de reino mesmo, aí o pai está envolvido, que é exatamente essa base do projeto todo, né? Que é como que Deus esteja no céu mesmo lá. E os outros estão aqui trabalhando a palavra, que é Jesus. Jesus está entronizado com o Pai lá, mas a palavra dele está aqui. E o Espírito trabalhando aqui. Mas na terra são esses... O sangue de Jesus, a água, que é a palavra, e o Espírito Santo. Esses três concordam num. Entendeu? É um negócio bem importantíssimo para nós entendermos, né? Então vamos aí. Terceiro subtópico, a Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, 19. O substantivo singular, nome, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Exatamente. Bem explicadinho aqui, né? Aí como nós estamos com pouco tempo, nós vamos aqui prosseguir, né? Terceiro tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Primeiro subtópico, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Marcos capítulo 12, versículo 29, Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, Isaías capítulo 7, versículo 14, Evangelho de João capítulo 16, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, de 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 18. Exatamente o que eu falei da oração aí. Aprendemos que o Pai é eterno e não gerado. Ele é a fonte. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Exatamente. O Espírito Santo fica
Exatamente, entre né? os Todos dois. são eternos, né? Aí não é que veio de homem ou de alguma forma foi criado como anjo, assim, né? Então ele tem essa, primeiro o pai, depois vem a sequência do Filho e do Espírito, né? Então veja aqui o 2 aí, Segundo subtópico, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, que é crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico, que é o que nós cremos, sim, ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. exatamente. Então devemos crer exatamente em Deus, que é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que ele enviou, e o Espírito Santo que Jesus enviou. A gente não tem tempo aqui, mas tem uma parte que Jesus diz aí, quando vier aquele Espírito da verdade, que vai revelar para vocês, fazer vocês lembrar de tudo que foi dito, ele vai trazer a verdade a vocês. E não vai falar de si mesmo, ele vai falar daquilo que ele foi enviado a dizer. Então ele vai falando. Então é uma sequência mesmo aí. Você vê que o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito fala do que eles dizem, eles lá, é assim. Então essa sequência aí, né? Mas é isso aí. Vamos para conclusão. Conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Exatamente, é isso aí. Nós estamos aí já encerrando o nosso programa de hoje. Espero que você tenha entendido, né, compreendido. E assim, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Você continue servindo ao Senhor, você e a sua família. Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.